bom, e, até, com punição. Mas ele ainda era um desastre. Mas os três foram capazes de colocar a Lou em um canto. Falar sobre apareceu no ar e foi cercado por relâmpagos vermelhos brilhantes, espalhando as patas para os lados e sorrindo maliciosamente. Olhando para baixo com uma expressão presunçosa no rosto, dizendo que só parecia para ele que eles queriam muito. E deve lembrar que a felicidade deve ser compartilhada. Ouvindo o Doc Sui, ficou abaixo no chão e levantando a cabeça. Ficaram muito surpresos e chateados com o que estava acontecendo, expressando insatisfação em seus rostos. Ao mesmo tempo, enorme, videiras verdes de repente começaram a deslizar do céu, aparecendo do nada com um brilho brilhante. Vários sobreviventes ficou no meio das ruas de Seul e ficaram muito indignados ao ouvir o Doc que falou com todas as pessoas que ele gostaria de transmitir notícias tristes a todos por causa das ações estúpidas de algumas criaturas. Após o qual, ele imediatamente acrescentou que um dos desastres já havia despertado em Candingo. E as pessoas que ouviram isso olhou para frente com óbvia insatisfação e perguntou: quem fez isso? Neste momento, vários sobreviventes começaram a fugir rapidamente, direto pela rua, enquanto o falador continuou a falar, rindo um pouco que ele podia ouvir suas lamentações e até ver os caras correndo. De lá, John ficou no telhado, olhando para frente com uma expressão claramente descontente em seu rosto. Enquanto ele foi ajudado a ficar de pé por um dos Su, as lanças de Yan e o Jokyu disseram que se arrependeriam de sua fuga, porque isso foi um desastre. Sua chance, ele então deu um sorriso malicioso afiado, olhando para baixo com um olhar presunçoso em seus olhos, e disse que provavelmente teve dificuldade ganhando suas moedas. Falar sobre continuou a estar no ar, cercado por relâmpagos vermelhos brilhantemente queimando, e disse, espalhando as patas para o lado, que suas vidas mudaram em um dia. Algumas pessoas estranhas estavam tirando as moedas. E amigos se tornaram inimigos. A Arca e Swan continuaram a ficar no chão, levantando a cabeça e olhando para frente, com mal-entendidos e insatisfação. Deokyu continuou a dizer que antes eles estavam felizes por um dia extra em casa. Mas agora as estrelas estavam falando com eles e dizendo-lhes para mover suas bundas por 100 moedas. Enquanto a janela de notificação do sistema, descobriu-se que algumas constelações estavam brincando e rindo. O protagonista olhou para frente, levantando a cabeça ligeiramente para cima com condenação, e cerrou os dentes de insatisfação, pensando que ele provavelmente era um Tokubai de alto nível. Mesmo que seu canal fosse muito grande, e ele sabia como trabalhar com pessoas, da constelação a Kobe. Continuou a estar no ar. Espalhe as patas para os lados. E disse que entende como eles estão magoados. Eles só querem viver com calma, mesmo em tal situação.
Mas eles sabem que este mundo já está dividido. Em muitas partes, as pessoas abaixo, no chão, continuou a ouvir sua história. E ficaram muito assustados com o que ouviram. Como ele continuou a dizer que eles estavam chateados, porque sua constelação foi mais favorável a outras pessoas. Então ele tinha algo especial para eles. Colby continuou no ar, cercado por um grande número de raios vermelhos brilhantes e espalhando as patas para o lado. Disse que em apenas um dia eles podem mudar suas vidas e esquecer o destino da pessoa, da multidão, enquanto Doc levantou a cabeça surpreso e pensou. Realmente ele Colby continuou a voar no ar. E levantou a pata e estalou os dedos, olhando para baixo com uma expressão arrogante no rosto. E o protagonista pensou que ele era Doc Gaquin. Claro que ele não achava que a classe baixa Takabe viria para substituir a classe média. No mesmo momento, uma projeção do sistema mostrando Min apareceu como se do nada com um rugido alto. E Doc, razão pela qual ele não tinha pensado sobre o Takabe. Com o canal principal, a tela de notificação do sistema mostrou uma transmissão ao vivo com Mian nele. E Doc pode continuar a dizer que esse cara é uma classe objeto ambulante e seu nome é Mian e o sangue. Várias pessoas continuaram a ficar no chão. Levantou a cabeça e ouviu atentamente a conversa. Ele comprou, de surpresa, como ele continuou a dizer que foi escolhido pela estrela. Homens de fluxo vieram a este mundo. E eles também sonham em se tornar fortes e movendo-se para outra dimensão. Passar uma noite quente com uma garota ou um elfo. Imediatamente depois disso, as expressões dessas pessoas instantaneamente mudou para interessado e tenso. E Doc Ack continuou a dizer que eles poderiam se tornar um herói. Depois de salvar o mundo, a tela de notificação do sistema continuou a tocar um stream com a imagem do homem. E a conversa sobre disse que esse estúpido garoto na tela foi o desastre deles. Doc Egg continua no ar, inclinando uma pata em seu cinto, levantando o outro e dizendo que como derrotar uma pessoa com a classe SSS. E eles não devem se preocupar. Seu poder está selado e ele é forte. Mas todos juntos, eles vão matá-lo facilmente. Até ao lado dele, uma projeção de uma tela com uma transmissão ao vivo continuou a pendurar no ar. Havia uma janela de notificação do sistema no ar, mostrando Milha enquanto Suyan, ainda de pé em seu lugar no chão, ao lado de Doc, disse que ele a deu arrepios. E ele raciocinou que, se você chamar um desastre de desastre, ninguém vai correr atrás dele. O protagonista, levantando um pouco a cabeça, olhou para frente com um olhar surpreso. E intrigado olhar raciocinando que se ele chamasse um bilhete para uma vida melhor, enquanto a notificação do sistema janela da notificado de que havia recebido um cenário adicional. Homens ficaram parados e olharam para frente, com uma expressão calma no rosto, segurando a mão no peito, enquanto havia uma enorme ferida
em seu estômago, do qual o sangue estava fluindo. E ele pensou que o sangramento havia parado, enquanto a janela de notificação do sistema anunciava uma classe SSS adicional. Cenário de suas condições e características. Homem estava correndo lentamente pela rua. E notei algo estranho à frente. Enquanto várias pessoas estavam de pé, bem na frente dele. E um deles estava gritando que todos deveriam vir aqui. Esse é um cara que veio de outro mundo. Então, de repente, parou em seu caminho e levantou a mão, olhando para a frente com um olhar benevolente, sorrindo amplamente, dizendo que sim, eles estavam certos e era ele. Eles disseram sobre você que ele era um idiota. E ele provavelmente se divertiu lá. Então ficou em seu lugar, com os braços ao lado, e disse que estava se divertindo muito, enquanto vários homens armados estavam bem na frente dele. E disse que eles deveriam matá-lo. Após o qual, os homens imediatamente disseram que se quisessem, ele os enviará para outros mundos. E um dos sobreviventes em uma jaqueta verde, segurando uma espada bem na frente dele. E com uma expressão surpresa, perguntou se eles poderia fazer isso, e ele imediatamente respondeu que é claro que eles podem enquanto os outros estavam por perto. Com surpresa em seus rostos, homens sorriram amplamente e abriram a boca. Perguntou se eles realmente queriam isso. Eles imediatamente responderam que, se possível, então sim. Sempre que apenas para não ficar aqui. E uma enorme quantidade de energia roxa, imediatamente, começou a aparecer ao seu redor. E a janela de notificação do sistema, notificado de que seu selo de retorno foi quebrado. Assim como 9, a Ark Suyun correu até os mesmos sobreviventes. E ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. Enquanto Mian continuou a dizer que então eles irão, mas ele não tem certeza do que estará lá melhor. E a janela de notificação do sistema notificou que o 12º, 13º e 14º selos do retornado foram quebrados. Homens continuaram a ficar no mesmo lugar, com um sorriso presunçoso e malicioso, segurando sua mão na frente dele. E disse isso porque ele, enquanto uma enorme quantidade de energia roxa se reunia em torno dele, Doc olhou para frente e ficou muito surpreso e pasmo com o que viu. Enquanto o homem estava no lugar, com um sorriso malicioso, e apertar os olhos, expressou loucura. E disse que destruiu esses mundos um por um. E colocando a mão na frente dele com 2 dedos, concentrou nele sua energia. A notificação do sistema janela notificou que o personagem Miano, o sangue, tinha ativado uma pequena arma longa preta de nível 3. No mesmo momento, ele liberou a energia acumulada. E um feixe vermelho ou amarelo avançou em grande velocidade, destruindo tudo em seu caminho. Doc segurando Souyan, com uma expressão assustada em seu rosto. Pulou no beco da rua principal, voltando onde um roxo brilhante, chama vermelha, estava correndo por todo o
Rua da Alma foi preenchida com um enorme feixe de violeta. Energia brilhante que destruiu tudo em seu caminho. Mesmo de longe, através de arranha-céus. Um fogo pode ser visto que subiu no alto de uma das ruas da cidade. E tudo ao redor estava em fumaça e cinzas. A rua estava iluminada com chamas brilhantes. E tudo estava fumando com grande força. Após a destruição, Sam e Doc estavam sentados em um dos becos, pouco antes de um desastre terrível, que varreu toda a rua e deixou para trás apenas um laranja brilhante, chama violeta e uma enorme quantidade de fumaça subindo. Doc olhou para a frente com grande surpresa e medo, enquanto Sulam, que havia voltado, olhou para frente com grande medo, dizendo que ele era um psicopata completo. E eles provavelmente não seriam capazes de derrotá-lo. Ele ficou no mesmo lugar, no meio da rua, levantando a mão, perguntando se ainda havia alguém, dizendo que eles deveriam levantar as mãos. E ele os mandaria embora. Bem na frente dele, o chão foi destruído, e tudo ao redor foi envolto em um laranja brilhante, chama violeta e uma enorme quantidade de fumaça. Doc que continuou sentado no mesmo lugar, com uma expressão assustada em seu rosto. Disseram que poderiam e até receberiam uma recompensa. Se eles fizeram isso, então os processou com incompreensão e medo em seu rosto. Vire-se para ele, abrindo bem a boca, dizendo que isso é impossível. E ele diz algumas bobagens, depois do qual ele disse que não tinha tanta certeza antes. E provavelmente algo mudou agora. Enquanto naquela época, Mia estava andando pela rua com passos lentos, pisando em fragmentos de pedras e dissipando a fumaça, de repente sua expressão facial, que parecia um maníaco, com olhos arregalados e um sorriso no rosto, apareceu logo atrás de Soo Yan, que estava muito assustado, estupefato com isso. E ele disse que eles foram pegos no mesmo momento. Os protagonistas, junto com Soo Yang, pulou bruscamente para o lado e, continuando a sentar no chão, olhou para frente com medo em seus rostos, expressando uma falta de compreensão da situação. Enquanto os homens ficavam bem na frente deles, e disse que eles eram os mesmos caçadores. O Carvalho e Swan continuou a sentar no chão, levantando um pouco a cabeça, expressando insatisfação com a situação atual. Eles estavam com muito medo enquanto ele continuava a dizer que isso era ótimo. E ele só queria conhecê-los. Por causa deles, sua grande estreia foi arruinada. A janela de notificação do sistema notificado sobre um cenário de caça de classe SSS adicional. Suas condições e características. A janela de notificação do sistema notificado sobre um cenário de sobrevivência adicional. Suas condições e características, bem como o tempo restante de 7 dias. A Arca e Swan continuaram a sentar no chão, voltando um pouco e olhando para frente com medo e mal-entendidos.
todos os meus ficaram na frente deles. E parece que ainda há algumas pessoas sobrando aqui. E eles são os mesmos caçadores. Os dois companheiros continuaram no mesmo lugar. No chão, olhando para frente, com grande medo. E não entendeu o que estava acontecendo. Todos os homens continuaram a dizer que isso era ótimo. E ele só queria conhecê-los. Por causa deles, sua grande estreia foi arruinada. Ele continuou a ficar em seu lugar, espalhando os braços para os lados e olhando para frente com uma expressão maluca no rosto, dizendo que ele só queria viver como uma pessoa comum. Enquanto um brilho roxo brilhante era visível atrás dele. No mesmo momento, um alto som de impacto foi ouvido no recanto. E todos os fragmentos de pedras. E uma enorme quantidade de poeira. Correu de lá com grande velocidade. Imediatamente após isso, Doc e seu companheiro ferido correram na esquina. E correu para frente com grande medo em seu rosto. E estamos com muito medo, enquanto o homem continuou a dizer que queria matar todas as encarnações da classe S e depois se tornar o chefe do grupo e namorar com garotas bonitas. No mesmo momento, ele lentamente começou a virar a esquina dizendo que, mas por algum motivo, eles fizeram dele um vilão, enquanto tudo ao redor estava envolto em poeira e fumaça. Homens viraram bruscamente para o lado. An olhou para frente. E com os olhos cheios de raiva, boca aberta disse que agora eles precisam fazer algo. Logo continuou a correr para frente, rosto cheio de medo, e disseram que não poderiam derrotá-lo. E o falcão, que estava correndo ao lado dela, olhou para frente com um olhar descontente. Suor escorrendo pelo rosto. Após o qual, Suin virou bruscamente a cabeça para o lado. E com óbvio descontentamento. Disse que ele se tornou mais forte do que antes. Enquanto Dialk continuou a correr ao lado dela, olhando para frente e ficou pasmo com o que viu. Quando uma imagem quase invisível de Mayang apareceu. Bem entre eles, ao mesmo tempo, ele atacou com enorme força, diretamente em dois de seus oponentes, e abriu bem a boca de prazer. E Doc e Suyan com dor. E avançou com grande velocidade. Do golpe que receberam. No mesmo momento, os dois amigos caíram no chão e rolaram por ele, levantando uma enorme quantidade de poeira. E fragmentos de pedras, homens ficaram no mesmo lugar, inclinando-se um pouco para frente e espalhando os braços para os lados, olhando para frente com um olhar louco. E neste momento, na reunião do meio-dia, que foi relatado pela janela de notificação do sistema, June escreveu que ataques diretos seriam inúteis. E Doc continuou deitado no chão. Levantou-se um pouco olhando para frente. E enviou uma mensagem que ele entendeu. Mas valeu a pena tentar imediatamente depois disso. A conversa deles continuou. E a janela de notificação do sistema anunciou que John estava perguntando como ele permitiu que isso acontecesse. Enquanto ele respondeu que, em que sentido? Ia em pé sobre as duas pernas.
olhou para frente, com um olhar claramente cansado e exausto, abrindo um de seus olhos. E ele escreveu que teve muitas chances. Após o qual, ele na janela de notificação do sistema, na reunião do meio-dia, disse que ele poderia matar Lee ou se juntar a Laicon, livrar-se de Antinos enquanto Doc imaginava. As pessoas que acabaram de mencionar em sua cabeça, Doc continuou a ficar no mesmo lugar, segurando uma lâmina em uma mão e simplesmente permanecer em silêncio. Enquanto a janela de notificação do sistema, pendurado bem na frente dele, notificando-o de uma reunião da tarde, em que John disse que poderia parar o desastre. E ele respondeu que, ao contrário dele, ele não regride, tudo deve ser pensado nos mínimos detalhes. E qualquer erro para ele é o fim. Enquanto Sou Yan correu para o beco e se virando, disse que ele deveria correr, olhando para frente com um olhar assustado. Doc continuou a olhar para frente, com uma expressão incompreensível em seu rosto. Como ele de repente percebeu algo, olhando para a janela de notificação do sistema, que notificou sobre a reunião do meio-dia, em que June falou sobre pequenas coisas. E ele não deveria fazê-lo rir. Ele não é uma constelação para pensar tanto sobre isso. O protagonista parecia ter se distanciado de tudo o que estava acontecendo ao seu redor, segurando a mão na frente dele. Ficou muito surpreso e pensou que a novela que ele havia lido, enquanto bem na frente dele, a janela de notificação do sistema continuou a pendurar no ar, notificando-o da reunião do meio-dia, em que Junho disse que o conhecimento do futuro nem sempre lhe dá um caminho para isso. No mesmo momento, uma imagem apareceu em sua cabeça de um telefone, com um título em 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. Em sua tela e Doc, razão, ele recebeu uma sensação de segurança e uma vantagem. E agora ele mesmo não sabe como tudo começou, para que ele se encontrasse aqui. Imediatamente após isso, Doc cerrou a mandíbula com força e se concentrando. Seu suor escorreu pelo rosto. Pensei que ele não sabia se John estava certo. Mas, se era possível, para chegar ao final do romance de uma maneira diferente. Enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que a habilidade exclusiva era 4 paredes ativadas. Neste momento, John continuou a ficar em seu lugar, no telhado do prédio, e olhou para frente com um olhar ameaçador e condenador. Enquanto uma cópia de Suyanu ajudou a manter o equilíbrio. E o sistema janela do paciente notificada sobre a reunião do meio-dia, em que o Doc disse que por que ele não luta contra si mesmo e por que ele confia nele. E ele respondeu que você pode ganhar não só com a ajuda do caminho do vento. Mas ele perguntou se havia outra maneira. Doc correu para a frente em grande velocidade, ao longo da Rua da Alma, envolta em grandes vinhas verdes, segurando uma lâmina em uma de suas mãos. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado da reunião recebida, em que João disse que seus atributos eram um jogador profissional. Mas ele não entendeu suas palavras.
Ele continuou a correr para frente, levantando a cabeça ligeiramente para cima e respirando pesadamente, olhando para frente com surpresa no rosto. Enquanto a notificação do sistema, janelinha notificada sobre a reunião do meio-dia, em que June perguntou que ele deve ser bom em algo. No mesmo momento, o protagonista parou no lugar e parou de correr, abaixando a mão com a lâmina para baixo. E pensou no que ele era bom, enquanto os homens estavam em seu lugar. Assistiu o que estava acontecendo e ficou muito surpreso com o que viu. Imediatamente após isso, Doc virou-se bruscamente para trás e colocou a mão com a lâmina direto na frente dele na direção do homem, que estava caminhando lentamente em sua direção, mantendo uma mão no cinto e colocando a outra para o lado, dizendo que ele não está fugindo. E eles provavelmente vão lutar, ou ele simplesmente esqueceu quem é seu oponente. No mesmo momento para frente um pouco e sorrindo amplamente. Olhe para frente com um olhar louco, enquanto Doc estava em seu lugar, inclinando a cabeça um pouco para baixo e exalando pesadamente, fechando os olhos, pensando que ele parecia estar fazendo algo. Libera e raciocina que ele precisava se concentrar. E o que ele poderia fazer de melhor era isso. Ele então chegou à conclusão de que sua melhor habilidade estava lendo e abrindo abruptamente os olhos. Dirigiu seu olhar frio para frente, enquanto a janela de notificação do sistema anunciou que o exclusivo nível 1, onisciente, habilidade do ponto de vista do leitor, foi ativada enquanto o homem pulou abruptamente de seu assento. Pulou para frente, empurrando com um pé. Afastou a mão dele. E com a boca bem aberta, olhou para frente com um olhar louco. A janela de notificação do sistema notificada sobre o ombro direito com grande velocidade. Homem desferiu um forte golpe com a mão direita, cortando o ar, e Doc se esquivou, dando um leve passo para o lado e levantando a cabeça olhou para frente, rangendo os dentes de insatisfação e medo. Imediatamente depois disso, ele segurou firmemente a lâmina em sua mão. A lâmina da qual de repente brilhou com um brilho azul e começou a exalar energia, e a janela de notificação do sistema, notificado de que as palavras do grande almirante foram enchendo sua espada, e o estigma do canto da espada foi ativado. Então memórias surgiram na cabeça do protagonista, com linhas do conto que ele leu, dizendo que hoje ele está pronto para aparecer diante dos deuses e pede força para matar o inimigo. No mesmo momento, várias janelas do sistema apareceram no ar e anunciou que a preparação para a morte aumentou suas habilidades de combate e o estigma da espada da fé foi ativado, enquanto traços lembrando tinta e relâmpagos azuis brilhantes apareceu de baixo como se do nada. Ben deu seu próximo golpe com a mão direita e ficou parado enquanto Dot, esquivando-se de seu ataque para o lado, segurou uma espada atrás dele.
do qual uma enorme quantidade de sinistros, energia azul emanada, e preparado para bater rangendo os dentes de tensão. O protagonista balançou sua lâmina com o movimento brusco de sua mão e olhou para frente, rangendo os dentes de insatisfação. Até bem na frente dele havia apenas um traço do golpe de um brilho azul. Doc continuou na mesma posição, inclinando a cabeça ligeiramente para o lado. E ficou muito surpreso com o que estava acontecendo. E muito, pasmo. Enquanto a notificação do sistema, janela notificada sobre a cabeça. Doc continuou a ficar em seu lugar, com os braços ao lado. Anne inclinou a cabeça levemente. Enquanto a notificação do sistema, janelas notificadas sobre a cabeça. E o homem voou no ar com grande velocidade. Balançou a perna já praticamente atingindo seu oponente. Anne sorriu amplamente, olhando para frente com um olhar louco. Imediatamente depois disso, ele chutou, movendo-o para o lado, e permaneceu no ar. Enquanto o protagonista, que recebeu um golpe diretamente na cabeça, caiu para trás ainda segurando a lâmina na mão. E a janela de notificação do sistema notificou que o personagem, Mian cantou, foi admirado. Seu espírito de luta e sua compreensão de Mian e o San aumentou significativamente. Doc caiu inconsciente. E seus olhos pareciam estar rolando para cima. Bem, ele pensou que nos métodos de sobrevivência não havia informações suficientes sobre como matá-lo. E ele simplesmente não seria capaz de ler todos os ataques. E não valia a pena usar essa habilidade. Ele raciocinou que é possível usar o Campanelli. Ele continuou a raciocinar que ele poderia ganhar se ele pegou emprestado o poder da constelação, mas queria pedir emprestado deles. E pensei que porque ele não tinha nenhum talento, enquanto seu corpo fraco e coberto de sangue foi pego por Sueyan, enviando uma de suas lanças para a frente na batalha, distraindo Mina ao mesmo tempo. Uma imagem de um canto de um livro com páginas viradas apareceu na cabeça do protagonista. E ele raciocinou que se ele pudesse roubá-lo, então de repente percebendo isso, ele arregalou os olhos e ficou surpreso com o conceito do que estava acontecendo. Pensando no roubo imediatamente após isso. Doc levantou a cabeça e virou-se para o lado, olhando para frente com um olhar surpreso. Seus olhos bem abertos, pensando que ele era um idiota. E enquanto ele continuou a ser segurado por Suga, que ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, e olhou para ele com condenação, boca aberta gritando que ele aparentemente decidiu lutar mais. No mesmo momento, Doc continuou a ficar em seu lugar, com o resto de sua força, e segurou a lâmina na mão, até uma projeção de um livro com um brilho azul. De repente, apareceu logo acima de sua cabeça, e logo ficou por perto e levantou a cabeça, espalhando os braços para os lados com surpresa. Não entendi o que estava acontecendo.
Janela notificou que o marcador nativo. Habilidade foi ativada. Dock Lock.